É dito que a força ajuda os indivíduos sempre quando é necessário. Basta você manter os olhos, os ouvidos abertos, que a força sempre comunica o que ela quer pra você. Até mesmo os Lord Sith, com sua visão filosófica de comandar a força em vez de ser comandado por ela, como os Jedi frequentemente são, sabem disso também. Plagueis sabia disso também. Tenebras sabia disso também. Plagueis respeitava tanto a força que ele somente começou a realmente agir na galáxia. Foi quando ele percebeu que a força realmente estava do lado dos Sith e eles estavam sendo abençoados. Anos antes da ameaça fantasma, Plagueis sentou junto com Palpatine. Eles meditaram intensamente por meses, como se estivessem lutando uma batalha celestial contra a própria força. Os dois desafiaram a própria força pela soberania. Eles difundiram o poder do lado sombrio através da galáxia. Com uma imensa coragem sem nenhum pingo de vergonha, eles declararam guerra na força. Eles anteciparam até mesmo que os seus próprios midichlorians no seu sangue iam ferver dentro de seus corpos, talvez até mesmo parar os seus corações. Mas em vez disso, a força completamente se rendeu, o lado sombrio foi difundido através da galáxia. O lado sombrio então foi sentido pelos Jedi como não havia sido sentido há séculos. E esse foi o retorno não oficial que os Sith fizeram na galáxia antes de Darth Maul se revelar para Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. Nem todos os Jedi conseguiram sentir isso. A gente sabe que o Conselho Jedi naquela época se achava demais, mas os Jedi que estavam atentos, ouvidos abertos, olhos abertos, Jedi como Qui-Gon Jinn, esses tipos de Jedi souberam imediatamente que quando Darth Maul se revelou, ele era realmente um Sith. O que eles estavam sentindo, aquela névoa que existia na galáxia, aquelas nuvens que embaçavam a visão dos Jedi, aquele era o retorno do Sith, era o poder do Sith se difundindo na galáxia. Se a força deu dica até mesmo para o Sith, se curvou para eles, indicando que eles estavam agora sendo abençoados pela própria força, é óbvio que a força ajudaria ainda mais o escolhido, o ser mais sensível às correntes da força que existe agora na galáxia. E a força ajudou Anakin. Ela tentou ajudar pelo menos. A gente sabe que Anakin tem um ego muito grande. Ele faz o que ele quer. Ele não escuta a força. Se a força gritasse na cara dele, ele provavelmente não escutaria. Então a força não gritou na cara dele, mas sim usou uma outra pessoa para gritar na cara de Anakin. A força usou o seu próprio mestre, Darth Sidious Palpatine. Assim que Anakin Skywalker termina sua chacina dos líderes separatistas lá em Mustafar, Anakin Skywalker, naquele instante, se sentia 10 vezes mais poderoso que antes como um Jedi. E esse era o propósito de Palpatine, né? Ele enviou ele primeiro pro Templo Jedi. Anakin matou vários Jedi lá dentro, a gente consegue ver até nas câmeras de gravação. Nem mesmo o mestre de combate Sindralig foi o bastante para Anakin. E aí depois disso, a gente tem Anakin literalmente acabando com a guerra sozinho, né? Ele mata todos os líderes separatistas. Quando a chacina tudo acaba, Anakin revela que ele se sentia poderoso demais. Talvez até mesmo mais que Palpatine. A impressão que a gente tem aqui no livro, na romantização da vingança do Sith, é que se ele não tivesse sido derrotado por Obi-Wan Kenobi, é muito provável que ele teria matado o Palpatine em menos de um ano. Anakin não é tão ingênuo quanto às vezes a gente pensa, né? Ele sabia que Palpatine não é flor de se cheirar. Palpatine era um vilão, ele era o orquestrador de todas as guerras clônicas, o cara responsável por colocar Anakin no campo de batalha por anos, né? Fez ele perder vários amigos, vários companheiros, pessoas que ele conhecia. E Anakin realmente só estava do lado de Palpatine na vingança do Sith porque ele queria a sabedoria de Plagueis. Ele queria aprender a imortalidade, como salvar as pessoas da morte. Mas essa nova carreira de Anakin, pelo menos como uma pessoa completa, é encurtada rapidamente pelo seu mestre, antigo mestre Obi-Wan Kenobi. É graças a Obi-Wan Kenobi que Darth Vader se torna praticamente um refém, né? Um escravo de Palpatine pelo restante de sua vida. E essa culpa, por incrível que pareça, ela é 100% de Anakin Skywalker. Como eu disse no início do vídeo, a força ela avisa, ela dá dicas quando você tá com o ouvido aberto, olhos abertos, quando você tá atento. A força avisa, basta escutar. E a força avisou Anakin também, mas ele não escutou. Pouco antes de Mestre Yoda entrar na sala de Palpatine no Senado Galáctico, Palpatine conversou com Anakin Skywalker. Os líderes separatistas tinham sido mortos e agora Anakin contava as notícias para Palpatine. Ele não tinha mais medo e ele estava cansado de fingir ser respeitoso. O holograma então ligou e Anakin disse: "A questão dos separatistas foi resolvida, meu mestre." Então, esse é o fim. Você restaurou
trago, afinal, a paz e a justiça na galáxia. Palpatine continuou dizendo: Lord Vader, eu sinto um distúrbio na força. Você pode estar em perigo. Palpatine falava e Anakin percebeu que atrás dele os computadores estavam registrando uma nave nova entrando na atmosfera. Era Padmé Amidala. Perigo de ser beijado até a morte, talvez, pensou Anakin Skywalker. De que forma eu estou em perigo, mestre? Disse Anakin. Não posso dizer, Lord Vader, mas o perigo é verdadeiro. Esteja atento. Esteja atento, pensou Anakin Skywalker. Esteja atento. Ele pensou nisso com um deboche na sua cara. Isso é o melhor que você pode fazer, cara? Eu consigo esse tipo de informação de Obi-Wan Kenobi. Eu irei, meu mestre, disse Anakin. Obrigado. A imagem de Palpatine então desapareceu. O deboche era claro no seu rosto. Você que deve estar atento, meu mestre, Anakin pensou. Eu sou um distúrbio na força. A gente vê aqui o resultado de uma pessoa ser atenta às correntes da força, manter os ouvidos, manter os olhos abertos. Palpatine nesse ponto, o lado sombrio com Palpatine nesse ponto era imenso na galáxia. A força estava com Sith, ela estava do lado de Palpatine. E Palpatine conseguiu sentir, a força disse pra ele que Anakin estava em perigo. O destino de Anakin não era necessariamente ser ferido por Obi-Wan Kenobi. Ele podia ter derrotado Obi-Wan Kenobi facilmente e a história iria tomar um novo caminho, né? Um Anakin não ferido teria matado o Palpatine, não precisaria de Luke Skywalker para matar Palpatine pra ele. O equilíbrio seria restaurado de alguma forma, né? Anakin talvez ainda continuando no lado sombrio, a força ainda geria no seu filho Luke Skywalker e talvez nesse futuro alternativo seria o papel de Luke matar Darth Vader. Ainda assim é importante a gente perceber como Palpatine, ou os novos Sith em geral, a gente pode generalizar os Sith da linhagem de Darth Bane, eles estavam completamente diferentes dos Jedi nessa época. Os Sith que são conhecidos por dominar a força, aqui na Vingança dos Sith, a gente percebe que esses novos Sith da linhagem de Darth Bane, eles são muito mais atentos às correntes da força, os seus ouvidos são muito mais abertos. Eles não só dominam a força, mas eles buscam também a sua bênção, as suas dicas, e é por isso que Palpatine chegou no ponto que ele chegou. Os Sith escutaram a força, enquanto os Jedi tamparam seus ouvidos. Eles sentaram no seu autoconselho e fizeram as suas decisões racionais e não as suas decisões baseadas na força. Esse novo Palpatine, o Palpatine fique atento, é um Palpatine muito mais Qui-Gon Jinn que os próprios Jedi são Qui-Gon Jinn. É um Palpatine que vive no presente, é um Palpatine atento ao presente, atento ao agora, atento às correntes da força. Se Anakin tivesse somente escutado, ficado atento ao presente, como Qui-Gon Jinn sempre dizia e como o Palpatine agora dizia, ele talvez teria feito a escolha correta quando Obi-Wan estava no high ground. Atento ao presente, o que seria correto fazer. Que tal não pular em cima de Obi-Wan Kenobi? Esse era um bom começo, mas deixe aí nos comentários o que você acha dessa visão de Palpatine. E se você gostou do vídeo, seja atento ao presente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.